Há um ensinamento profundo nas palavras de Chico Xavier, que poucos realmente compreenderam. O dever espiritual de envelhecer com alegria. Não se trata de um otimismo forçado, de um sorriso fabricado para esconder as dores do corpo ou da alma. Trata-se de uma escolha consciente, de uma atitude espiritual diante da passagem do tempo. Chico dizia que envelhecer é uma oportunidade divina e que quem atravessa os anos com amargura perde uma das lições mais belas da vida, aprender a agradecer enquanto tudo muda. O envelhecimento para o espírito não é um sinal de decadência, mas de maturação. Assim como a fruta só revela o sabor pleno depois de amadurecer, o ser humano só alcança sabedoria quando aceita a velhice como uma fase de colheita. Mas para muitos, o envelhecer é vivido como uma sentença. Vem o medo da inutilidade, o receio da solidão, a dor da saudade. E é justamente aí que o alerta de Chico se torna necessário. Aquele que perde a alegria de viver, fecha as portas do coração para o amparo dos espíritos superiores. Segundo ele, a tristeza persistente, quando alimentada pela inconformação, cria em torno da alma uma névoa escura. Essa névoa impede que o amparo espiritual chegue com plenitude. Não é o sofrimento que afasta o auxílio divino, mas o desespero que se recusa a confiar. O espírito que lamenta o tempo que passou esquece de que a eternidade está à frente. Por isso, envelhecer com alegria é mais do que um direito. É uma forma de gratidão diante do plano divino. Chico também dizia que a alegria, quando sincera, é uma vibração que cura. Mesmo nos momentos em que o corpo já não responde como antes, a alegria interior continua sendo um bálsamo poderoso. É ela que atrai boas companhias espirituais, que renova as forças do coração e transforma as dores em aprendizado. O ancião que sorri com serenidade diante da vida é, para o mundo espiritual, uma estrela que brilha intensamente. Mas Chico não negava as dificuldades dessa fase. Ele próprio conviveu com dores físicas intensas, com limitações e angústias. No entanto, dizia que a alma precisa aprender a conversar com a dor sem se tornar prisioneira dela. A dor é uma visitante, não uma moradora, costumava repetir. E quando ela chega é para ensinar, nunca para destruir. Por isso, envelhecer com alegria não significa ignorar as feridas, mas compreender que cada uma delas é um lembrete de que ainda estamos vivos e evoluindo. O alerta de Chico era claro. Muitos espíritos reencarnam com a missão de aprender a aceitar a passagem do tempo com leveza. E quando resistem a isso, quando lutam contra a idade, cultivando revolta, apego ou melancolia, acabam desperdiçando a chance de encerrar um ciclo com sabedoria. A vida, segundo ele, é feita de ciclos espirituais, e a velhice é o período em que o espírito é convidado a reconciliar-se consigo mesmo. O envelhecer é, na verdade, um convite para o perdão. É o momento em que as ilusões da juventude se desfazem e o ser humano começa a enxergar o que realmente tem valor. Chico dizia que a alegria do idoso nasce quando ele se reconcilia com o passado, quando para de exigir da vida aquilo que ela já não pode oferecer e passa a agradecer por tudo que foi vivido. Esse é o dever espiritual da alegria na velhice. Não é um sentimento que vem das circunstâncias, mas uma postura diante da existência. É uma forma de dizer ao Criador: aceito o tempo, aceito a vida, aceito o que sou. E nessa aceitação, a alma encontra paz. Porque enquanto o corpo envelhece, o espírito floresce. A velhice, para Chico, é um exame final da alma. O modo como lidamos com ela revela o quanto evoluímos espiritualmente. Aqueles que se tornam amargos mostram que ainda não compreenderam o valor da humildade e da entrega. Já os que irradiam serenidade, mesmo com as limitações do corpo, demonstram que aprenderam o verdadeiro sentido da fé. Confiar mesmo quando tudo parece declinar. Envelhecer com alegria é, portanto, uma forma de caridade consigo mesmo.
É cuidar da própria alma com o mesmo zelo que um jardineiro cuida de uma planta antiga e bela. É compreender que cada ruga é uma linha escrita pela vida para nos lembrar do que aprendemos, e que o tempo, longe de ser um inimigo, é o mais sábio dos mestres. Chico Xavier costumava dizer que o idoso que conserva a alegria do espírito é como uma vela acesa em meio à escuridão. Ele não ilumina apenas o próprio caminho, mas também aquece os corações que o cercam. Essa luz não vem do corpo, nem das posses, nem das lembranças do passado. Ela nasce da alma que aprendeu a ver Deus em tudo, inclusive nas limitações e nos silêncios da vida. O envelhecer, quando vivido com amor, torna-se um testemunho vivo da fé. É como se o Espírito dissesse ao mundo: mesmo depois de tantas dores, ainda acredito na bondade da existência. Mas essa alegria espiritual de que Chico falava não é algo que surge de repente. Ela é construída dia após dia, nas pequenas escolhas. Está em acordar com gratidão, mesmo quando o corpo dói. Está em sorrir para quem passa, mesmo quando o coração carrega saudades. Está em olhar para trás e ver as dificuldades não como injustiças, mas como degraus de aprendizado. É nessa mudança de olhar que o envelhecimento deixa de ser um fardo e se transforma em bênção. Chico alertava que muitos espíritos chegam à velhice ainda presos ao orgulho e à necessidade de controle. Querem que tudo continue como era. Lutam contra o tempo, contra o corpo, contra as pessoas, e nessa resistência acabam se exaurindo. Ele explicava que o orgulho é o maior ladrão da alegria espiritual, porque impede o espírito de aceitar a simplicidade da vida. Quem insiste em ser o que já não é, vive em conflito com a realidade, e esse conflito gera tristeza, ressentimento e até doenças do espírito. Por isso, Chico aconselhava: aprenda a envelhecer em paz, e o tempo será seu aliado. Ele ensinava que o espírito que aceita o envelhecer com humildade se liberta das correntes invisíveis do ego. O corpo pode perder a força, mas a alma ganha leveza. E essa leveza abre espaço para algo que poucos valorizam: a sabedoria silenciosa. O idoso alegre não precisa provar nada a ninguém. Ele já entendeu que a maior vitória da vida é permanecer em paz. No entanto, Chico também dizia que a alegria na velhice não é uma negação da dor, mas uma forma superior de enfrentá-la. Envelhecer com alegria é reconhecer a presença de Deus até nas perdas. É ver no fim de um ciclo o início de outro, e perceber que a existência nunca se esgota. Quando o espírito amadurece, ele entende que nada é realmente perdido, apenas transformado. As pessoas que partiram, os sonhos que não se realizaram, tudo permanece em outra forma, em outro plano. E essa compreensão dissolve a tristeza como o sol dissipa a neblina. Chico relatava que muitos espíritos, ao desencarnar, se arrependem de não terem vivido a velhice com serenidade. Eles percebem do outro lado que desperdiçaram anos preciosos se lamentando por aquilo que não poderiam mudar. A alegria para ele era uma vibração de gratidão, e a gratidão era a ponte entre o homem e o divino. Quem agradece, mesmo nas dificuldades, atrai forças invisíveis que sustentam a alma. Por isso, envelhecer com alegria é também uma forma de preparar o espírito para a liberdade depois da morte. Ele dizia ainda que o envelhecimento é uma espécie de última escola na Terra. É o período em que o espírito é testado em paciência, desprendimento e fé. Quando o corpo já não obedece, é a alma que precisa aprender a comandar. Quando o mundo começa a se afastar, é o interior que deve se expandir. E quem consegue passar por essa fase com alegria e confiança, segundo Chico, desperta no plano espiritual como alguém que completou uma grande jornada com honra. A alegria, nesse contexto, não é uma emoção passageira, mas uma sabedoria do coração. É o resultado de quem aprendeu a aceitar, a confiar e a amar sem exigências.
O idoso que conserva essa vibração se torna um exemplo, um instrumento da luz divina na Terra. Mesmo que suas palavras sejam poucas, sua presença transmite paz. É como se sua alma dissesse: tudo passa, mas o amor permanece. E foi justamente essa a essência do alerta de Chico. A velhice não é um castigo, mas um chamado. Um chamado para viver com leveza, para olhar a vida sem pressa, para compreender que tudo o que se perdeu um dia retornará, sob outra forma, em outro tempo. A alegria, portanto, é o idioma do espírito que entendeu o sentido da eternidade. Chico Xavier costumava comparar a velhice a um entardecer. Ele dizia que, assim como o pôr do sol anuncia o fim do dia com beleza e serenidade, o envelhecer deveria ser um momento de contemplação e gratidão. Quando o sol se despede do horizonte, não há desespero, há um brilho suave, um silêncio que acalma. Assim também deve ser a alma diante do tempo. O espírito maduro aprende que a vida não se mede pela quantidade de dias, mas pela qualidade da luz que se deixa espalhar. Para Chico, o grande segredo da alegria na velhice está em manter o coração ocupado com o bem. Ele dizia que o idoso que se entrega à inutilidade perde a energia da alma, mas aquele que continua servindo, com palavras, gestos, orações ou escuta, renova o próprio espírito. O bem é o alimento da alegria. Mesmo que o corpo já não possa agir com a mesma disposição, o coração pode continuar a semear amor. E cada pequena ação, por menor que pareça, ilumina o caminho espiritual de quem a pratica. Muitas pessoas envelhecem acreditando que o tempo as roubou. Mas Chico ensinava que o tempo não rouba nada, ele apenas devolve o que realmente importa. Ele tira as ilusões, os excessos, os apegos e deixa o essencial: o amor, a fé, a lembrança do que foi verdadeiro. Quando o idoso entende isso, a tristeza se transforma em serenidade. Ele já não chora pelo que passou, porque sabe que o que é verdadeiro nunca se perde. O espírito aprende a descansar no que é eterno. Chico também alertava que a solidão da velhice é uma das provas mais difíceis, mas é também uma das mais transformadoras. Quando a vida começa a silenciar ao redor, é a alma que precisa aprender a falar com Deus. O silêncio, segundo ele, é o idioma dos mundos superiores. É nele que o espírito ouve as respostas que a juventude, apressada e barulhenta, nunca conseguiu escutar. Muitos idosos sentem solidão porque ainda esperam ser compreendidos pelos outros, quando o verdadeiro consolo vem do alto. É preciso aprender a buscar companhia nas coisas simples. Uma oração, um pássaro na janela, uma lembrança boa. Tudo isso pode ser um abraço invisível do Criador. Envelhecer com alegria, dizia Chico, é também saber rir de si mesmo. O humor, para ele, era um dom divino, um sinal de maturidade espiritual. Rir das próprias limitações, dos esquecimentos, dos tropeços, é uma forma de dizer à vida: eu aceito o que sou e continuo aprendendo. Esse riso leve dissolve as sombras do orgulho e abre espaço para a humildade. E a humildade é o solo onde floresce a verdadeira paz. Muitas vezes, Chico recebia pessoas idosas que choravam dizendo que não tinham mais utilidade. E ele, com doçura, respondia: você ainda pode ser o sorriso de alguém. Pode ser a palavra calma no meio do desespero. Pode ser o exemplo que mostra que o amor não envelhece. Para ele, a velhice não era um tempo de perder, mas de ensinar. O mundo precisa dos idosos, porque eles carregam a memória espiritual da humanidade. São como livros vivos, cheios de páginas escritas com lágrimas, fé e superação. E mesmo quando o corpo se torna frágil, Chico dizia que a alma nunca se enfraquece. Ela apenas se prepara para o retorno. É nessa fase que o espírito começa a se desligar, pouco a pouco, das ilusões materiais. O que antes era motivo de preocupação, status, aparência, conquistas,
vai perdendo o sentido. E o que passa a ter valor são as coisas simples, um gesto de carinho, uma conversa sincera, a lembrança de um amor verdadeiro. Esse é o indício de que o espírito está se elevando, aprendendo a se nutrir do que é eterno. Chico lembrava que, no plano espiritual, a forma como enfrentamos a velhice é observada com atenção. O idoso que conserva a alegria, mesmo em meio às limitações, irradia luz para muitos corações. Sua vibração ajuda familiares, amigos e até desconhecidos. A alegria é uma força contagiante que cura. Ela atravessa dimensões, consola espíritos desencarnados e inspira aqueles que ainda estão presos à tristeza. A velhice, então, torna-se um apostolado silencioso. Cada sorriso, cada gesto de paciência, cada palavra de consolo é uma prece viva. Chico dizia que o idoso que compreende isso já vive metade do céu ainda na terra. Ele aprende a agradecer pelas dores, porque vê nelas o buril da alma. Agradece pelas perdas, porque reconhece que tudo o que realmente pertence ao espírito jamais será tirado. E quando essa consciência desperta, a alegria deixa de ser um esforço e passa a ser um estado natural. A alma, finalmente, entende que a vida não termina, apenas muda de forma. E o envelhecer, que antes parecia uma despedida, transforma-se em preparação para o reencontro com a luz. Chico Xavier dizia que a alma envelhece mal quando se esquece de agradecer. A gratidão é o remédio mais eficaz contra a tristeza, porque muda o foco da mente e abre o coração para a presença divina. Ele lembrava que mesmo na velhice, quando as perdas parecem se acumular, ainda há motivos para agradecer. O simples fato de respirar, de enxergar o dia, de ter vivido tanto, de ainda poder amar. Cada manhã é uma nova oportunidade para dizer obrigado, mesmo que o corpo já esteja cansado. O espírito que aprende a agradecer transforma a própria vibração, e essa mudança interior atrai luz, serenidade e até melhora física. Chico afirmava que o idoso grato vive em sintonia com os bons espíritos. Eles se aproximam naturalmente de quem vibra amor, paciência e aceitação. Essa sintonia cria uma espécie de escudo espiritual que protege contra as influências negativas do desânimo. É por isso que algumas pessoas idosas, mesmo passando por dificuldades, irradiam uma paz que contagia. Elas aprenderam a enxergar Deus em tudo, e essa visão espiritual as mantém firmes. Para Chico, a gratidão é a forma mais pura de oração, porque não pede, apenas reconhece. No entanto, ele alertava: a ingratidão envelhece a alma antes do corpo. Quando o coração se fecha para o reconhecimento, o espírito se torna pesado. A pessoa começa a ver a vida como um castigo, os outros como ameaça, o tempo como inimigo. E nessa amargura silenciosa, a alegria se apaga. Chico dizia que a tristeza alimentada é como uma planta venenosa. Quanto mais atenção se dá a ela, mais forte cresce. O segredo é não regar as mágoas, é permitir que o tempo cure, que o perdão limpe e que o amor volte a circular. Ele costumava dizer que a velhice é o tempo em que Deus nos dá a chance de amar sem pressa. É o momento em que já não há tanto o que provar, e por isso o coração pode se dedicar ao essencial. Amar os filhos sem cobrar retorno, compreender os erros do passado, perdoar quem nos feriu, cuidar dos que precisam de um gesto simples. Tudo isso, segundo Chico, é parte da alegria espiritual que o envelhecer pode oferecer. O amor é o antídoto contra o peso do tempo. Quem ama, mesmo envelhecendo, permanece jovem no espírito. Mas Chico também reconhecia que o envelhecer exige coragem. É um processo de desapego constante. Desapego do corpo, dos papéis que exercemos, das pessoas que partem, das certezas que caem. E é nessa travessia que muitos se desesperam. Por isso, ele insistia na fé. A fé para Chico não era uma crença cega, mas uma confiança ativa. Era olhar para a velhice e dizer:
Se Deus me permitiu chegar até aqui, é porque ainda há algo a aprender. Essa atitude simples transforma o medo em serenidade. Chico gostava de lembrar que Deus nunca abandona quem continua confiando. Mesmo quando tudo parece calar, ele fala através dos sinais mais sutis. Um sonho que consola, uma lembrança que inspira, uma visita inesperada, um gesto de carinho. O espírito que mantém a alegria percebe essas pequenas manifestações com clareza. Ele sabe que a providência divina não se esquece de ninguém e que cada momento, até mesmo o mais solitário, tem um propósito de luz. E quando perguntavam a Chico qual era o maior segredo para envelhecer em paz, ele respondia: aceitação. Aceitar não é desistir, é compreender. É acolher a vida como ela é, sem revolta, sem resistência. É reconhecer que tudo segue um plano maior e que a sabedoria divina sabe o que faz. Quem aceita encontra repouso interior, e esse repouso é o solo onde floresce a verdadeira alegria. Chico afirmava que o idoso que aprende a aceitar já não sofre tanto com o que não pode mudar. Ele entende que cada ruga, cada dor, cada despedida faz parte de um desenho espiritual mais amplo, e essa compreensão o aproxima do que ele chamava de alegria tranquila. Um estado de alma em que o coração se harmoniza com o tempo. A alegria tranquila é silenciosa, serena e profunda. Ela não precisa de motivos, porque nasce do simples fato de existir. Essa era a essência do alerta de Chico. Envelhecer com alegria é uma missão espiritual. É a prova final da paciência, da fé e da humildade. E quem cumpre essa missão com o coração leve, deixa um rastro de luz que continua iluminando mesmo depois da partida. Chico Xavier dizia que o envelhecer é a preparação mais delicada para o retorno à verdadeira vida. E é por isso que ele insistia tanto na importância da alegria. Porque, segundo ele, o espírito que parte em paz e com o coração leve chega ao outro lado mais pronto para compreender e continuar o aprendizado. A alegria, nesse sentido, é uma herança espiritual. Tudo o que cultivamos em serenidade e gratidão durante a velhice se transforma em luz quando atravessamos a fronteira da vida material. Chico explicava que, para o espírito, o desencarne é um despertar. E a forma como vivemos a velhice define o tipo de despertar que teremos. Quem envelhece com revolta desperta confuso, preso às lembranças e ressentimentos. Já quem envelhece com alegria desperta com lucidez, sentindo a presença de Deus, reencontrando corações queridos e reconhecendo que tudo o que viveu teve sentido. Ele dizia que a velhice é o tempo de limpar a alma, de se libertar de tudo o que ainda pesa, para que o espírito possa voar leve quando chegar a hora. Muitos perguntavam a Chico: como posso ser alegre diante das dores da idade? E ele respondia com ternura: a alegria não é ausência de dor, é confiança na eternidade. Essa frase resumia seu ensinamento. Ele via a alegria como uma decisão, não como um estado passageiro. Uma decisão que nasce da certeza de que nada acontece fora do amor divino. Mesmo aquilo que dói vem com um propósito. E quem compreende isso já não se desespera. Aprende a esperar, aprende a crer. Chico via a vida como uma grande escola, onde cada fase tem sua lição. A infância ensina a confiança. A juventude ensina a ação. A maturidade ensina a responsabilidade e a velhice ensina a entrega. É o momento em que o espírito aprende a soltar as rédeas e permitir que Deus conduza. Quando o idoso faz isso, tudo se torna mais leve. Ele percebe que o tempo não é inimigo, mas aliado, que o corpo frágil é apenas o sinal de que o espírito está quase pronto para voltar para casa. Ele costumava dizer que a alegria é o perfume das almas evoluídas. Mesmo quando o corpo sofre, o espírito que já compreendeu o valor da vida exala essa fragrância de serenidade. Por isso, Chico recomendava que o idoso orasse todos os dias, não para pedir, mas para agradecer
e abençoar. A oração para ele era a respiração da alma. E quando feita com alegria, cria em torno do espírito uma luz tão intensa que nenhuma sombra consegue permanecer por perto. Chico também lembrava que a alegria do idoso é uma forma de serviço ao mundo. Ela inspira os mais jovens, consola os que estão aflitos e mostra que é possível envelhecer com dignidade e fé. O idoso alegre é como uma árvore antiga que, mesmo cheia de marcas, ainda dá sombra e frutos. Sua presença ensina mais do que 1000 palavras, porque mostra que a fé verdadeira resiste ao tempo. Essa é a missão silenciosa dos que envelhecem com o coração em paz, mostrar com o próprio exemplo que o amor não tem idade. E quando a hora da partida se aproxima, o espírito que viveu com alegria não teme. Ele sente gratidão, sente que cumpriu o papel que lhe foi confiado, que cada lágrima teve razão, que cada dia foi uma oportunidade de aprender e servir. Chico dizia que esse tipo de alma é recebida no plano espiritual com festa. Os mentores a recebem com carinho e dizem: você aprendeu a lição mais difícil, a de ser feliz mesmo em meio às provas. Por isso, seu alerta não era apenas um conselho moral, mas uma orientação profunda. Envelhecer com alegria é cooperar com Deus no próprio aperfeiçoamento. É compreender que quanto mais serenidade cultivamos, mais perto estamos da luz. A velhice, longe de ser o fim, é o momento em que o espírito mais se aproxima do amor puro. E assim, ao final da vida, Chico Xavier deixava um exemplo que ainda ecoa. É possível envelhecer com esperança, fé e doçura, mesmo em meio às dores. O corpo pode enfraquecer, mas a alma, se alimentada de gratidão, continua forte, vibrante e luminosa. O tempo passa, mas a alegria permanece. E aquele que aprende a envelhecer com o coração em paz já começa, ainda na terra, a experimentar o céu.